What's up? What's up? Good morning. E aí, como vocês estão? A produção de vídeo tá meio devagar, né? É porque é tanta coisa pra processar que eu quero falar, é tanta fake news no mercado que a gente não sabe nem por onde começar. Mas vamos lá, gente. É assim. Vamos falar de Donald Trump. Eu vou tentar ser breve, mas não tem como ser breve. O vídeo acaba estendendo. Eu acho que eu vou ter que reativar meu canal no YouTube para poder colocar lá no YouTube, porque senão eu fico quebrando aqui nos stories. Mas enfim, então esse vídeo eu prometo. Esse vai pro stories e também vai pro YouTube. Mas vai sem muita também edição de vídeo, vai sem muito acabamento, né? Não vai tão refinado assim. Então eu vou falar o que está acontecendo. Acontecendo que existe, que nós brasileiros, você está falando que é brasileiro, você não é brasileiro? Eu falei, não, justamente por eu ser brasileiro que eu vou falar dos brasileiros. Eu não tenho como falar de chinês, nem chinês eu falo. Vou falar da comunidade chinesa aqui nos Estados Unidos, vou falar da comunidade indiana, se eu não falo em hindu e outros dialetos deles lá. Eu vou falar dos hispanos. Posso até falar, mas aí tem uma boa diferença entre os hispanos que são da América Central e o da América do Sul. Então tem muita diferença, sabe? E então a gente não tem como falar muito. A verdade é essa. E aí criou-se todo um pânico generalizado. E eu tô falando, vou falar dos hispanos. Pô, aí tem um hispano que El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Porto Rico, que tem documento, República Dominicana, México, Caribe, Panamá. Eles são diferentes, por exemplo, de quem é argentino, chileno, venezuelano, colombiano. Tem as suas nuances. Agora brasileiro. Então, eu vou falar dos brasileiros. Os brasileiros criaram uma rede de terrorismo psicológico. Porque antigamente, eu brinco, antigamente, quem é que fazia fofoca? Qual que eram os pontos da fofoca? Porta de escola. As mães iam levar lá os filhos, aí ficava aquela fofocaiada. Dali surgiu a lenda da tatuagem do chiclete que dava câncer, da outra tatuagem que desmaiava as crianças e vinha uma Kombi que roubava as crianças para doação de órgão, para roubar os órgãos. Outro point, boteco, balcão de padaria. Dali surgiu a lenda da loira do banheiro. E ali você encontrava advogado de porta de cadeia, os caras que falavam de aposentadoria, INSS, licença de saúde, pensão alimentícia, tudo os caras ali. Era dali que saía essa fofoca. Ou também tinha aquele cara que tinha um tiozão, já tinha vivido tudo, que contava aquelas coisas mais absurdas pros sobrinhos. Ou também a vizinha, né? Que era o melhor sistema de câmera disponível na época. Mas daí veio a tal da internet. Começou lá com seu Orkut ou outros fóruns meio duvidosos, até chegarmos no WhatsApp, Facebook, Instagram. E assim, hoje uma mentira, ela tem um alcance e um poder destrutivo absurdo, que aí se dá o nome de fake news. E é o que está acontecendo hoje. Aqui os brasileiros se comunicam basicamente ou por grupos de WhatsApp ou por grupos dentro do Facebook. Então, de ontem para hoje, eu escutei cada absurdo. Num simples passe de mágica, assim, na fumacinha do ninja, a fonte mais confiável se tornar as house cleaner. Não estou desmerecendo as house clean, pelo amor de Deus, até porque minha esposa já foi house clean. Se precisar fazer house clean de novo, ela vai fazer. Não é, a questão não é isso. A questão começa assim, as notícias. Ou texto ou áudio, sempre com o mesmo conteúdo. Então, gente, é porque eu tenho uma amiga. Essa amiga tem uma amiga que é house clean na casa do prefeito de Marlboro e falou que amanhã vai ter uma mega operação. Amanhã não digo hoje, dia 30.
gente. A outra começa assim: é porque eu tenho uma amiga e essa amiga é house cleaning na academia onde treina alguns policiais, inclusive os policiais do ICE, Immigration Customs Enforcement, que é a abreviação para os policiais de imigração. A outra que eu escutei: não, é porque eu tenho uma amiga que tem uma amiga que é house clean na casa de um juiz de imigração e ele falou que vai ter. A outra que eu escutei: não, é porque eu tenho uma amiga e essa amiga é house clean na casa de um policial da State. A State é como se fosse a polícia militar. E ele falou para não sair de casa amanhã. Olha o grau. E aí tem uma controvérsia que... E eu falo outra coisa: esses brasileiros que estão chegando aí no Brasil, gente, a maioria cometeu crime aqui nos Estados Unidos. Sim. Teve um lá, esse meu senhor foi acusado de assalto à mão armada na Flórida. O outro: não, porque eu estava há 35 anos nos Estados Unidos, acusado de lavagem de dinheiro. Há o outro que não sabia nem falar português direito. A mãe estava devendo corte de imigração. Então sempre tem um pezinho. Aí agora teve uns outros que realmente eles estavam no time errado. Eles tiveram 4 anos para entrar com o Biden, deixaram para entrar agora com o Trump, sendo que o Trump falou que ia fechar a fronteira. Aí fica difícil, né? E assim, o que eu acho mais absurdo, vou deixar bem claro, todo mundo sabe que eu não sou simpatizante do Trump, mas de tudo, o mais absurdo foi a questão das algemas. Isso aí é inaceitável. Em solo brasileiro, manter algemado, não foi nem avião comercial. Pegaram um teco-teco lá, que parece que era um avião cargueiro, adaptaram para trazer. Isso aí é inadmissível. Ainda mais a questão que o avião quebrou em Manaus e o destino final era Belo Horizonte. Eles queriam esperar, não, um avião dos Estados Unidos falou: não, aí tem a soberania brasileira, aí aí foi a mais. Aí eu tenho que admitir que foi a mais. Mas fora isso, até agora, só gente que já tinha ao menos passado com uma audiência com o juiz e sabia que mais cedo ou mais tarde seriam deportados, tá? Então tem que separar um pouco o joio do trigo. Eu vou dar um pause agora, que eu vou pegar um passageiro aqui, deixa eu ver se dá tempo de eu concluir o raciocínio, porque depois a gente se perde para voltar. Então eu entendi que eu parei na parte dos brasileiros que já foram deportados e as fofocas. Eu já volto. Continuando. Vamos lá. Estava falando lá da questão do terrorismo psicológico, né? Que num passo de mágica, as house clean vieram se tornar a fonte mais confiável de informação da comunidade brasileira, principalmente em Massachusetts. E também falei dos brasileiros que chegarem no Brasil. Que nem eu falei, eu repudio totalmente os relatos que eles estão falando, né? Que vieram algemados o voo todo, que continuaram algemados em solo brasileiro, que sofreram agressões. Isso aí é imperdoável. Mas essa leva de brasileiro que foi a primeira sobre a gestão Trump. Houveram 7 aviões no ano de 2024 na administração do Biden. Então, deportação não é algo novo. O que foi novo é porque o Trump anunciou uma operação que chama Shock and Horror, tipo choque e susto mesmo. Ele quer assustar e vai aproveitar que a gente está falando aqui, fazer uma limpa. Então todo mundo que tiver histórico criminal, tanto no Brasil quanto aqui, se for um brasileiro que cometeu crime no Brasil, ele estiver foragido no Brasil, a justiça brasileira troca informações com a justiça americana. Já teve história aqui, tinha uma cantora aqui, tinha acho que uns 40 mil seguidores ela tinha uns 40 mil seguidores no Instagram na época. Ela foi presa aqui, ela era procurada no Brasil por tráfico de drogas. Teve outro cara, o cara tava condenado a 110 anos de prisão no Brasil. O cara acho que era um matador da polícia do Nordeste, aí tava vivendo aqui normalmente, foi pego também. Não nessa leva, em anos anteriores, 2023, 2024. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, com relação aos direitos humanos, o que foi feito com essas pessoas foram errado, pelo menos no meu entendimento. Porém, todas
foram deportadas e elas sabem por que elas foram deportadas. No momento, o que está acontecendo aqui? Estão sendo feitos executados diversos mandatos de busca. Eles estão indo nas casas das pessoas. Eles sabem onde as pessoas estão. Algumas estão em trânsito, tipo, a pessoa estava indo para o trabalho. Eles sabem onde elas trabalham. É isso que está acontecendo, gente. Porém, o terrorismo psicológico que vem sendo feito dentro das comunidades brasileiras aqui é algo assim surreal. Eu falo, a pessoa que está com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, pressão alta, ele vai morrer e vai ser deportado só o caixão pro Brasil. E infelizmente muitas pessoas não são municiadas de informação, ou elas não vão atrás ou elas são mal orientadas. Então tem uma série de fatores. Se você está aqui há 2 anos, se você está em overstay, ou seja, você veio com visto pela porta da frente, está aqui há mais de 2 anos, você tem direito a ter uma audiência com o juiz vai analisar o seu caso, de repente, mediante pagamento de fiança, você responde em liberdade. Se você tem filho americano, menor de idade, tem a possibilidade, existe alguma possibilidade dessa pessoa se legalizar. Então tem uma série de fatores que as pessoas estão mal orientadas, porque, infelizmente, brasileiro é um... eu não sei nem o que dizer. Por exemplo, tinha uma empresa, eu não vou citar o nome dessa empresa, que eles criaram uma assessoria para pedir asilo. Mas o Brasil não está em conflito, o Brasil não faz parte de nenhum país que sofre embargo dos Estados Unidos, e o Brasil respeita diversos tratados de direitos humanos. Não faz sentido um brasileiro pedir asilo só em situações muito específicas e muito extremas. Fora isso, não. Acho que a única coisa que o Brasil não vem cumprindo, assim, não a única, mas uma das, é a questão dos direitos dos homossexuais, lá das trans. Peraí, eu já continuo. Então, para encerrar, que eu já tive que dividir esse vídeo em 3 partes. Tive que dividir ele em 3 partes. É o que virou a comunidade brasileira, né? Muito fake news, um terrorismo psicológico absurdo. Até agora, o que nós sabemos, através da imprensa local, através até de conversas, até com pessoas de outra nacionalidade, é de que as pessoas que foram presas agora são pessoas que já estavam sendo procuradas e essa operação vai continuar. Já acredito que vai continuar aí por pelo menos mais 1 ou 2 meses. Só que vai causando pânico nas pessoas. Eu vou dar 2 exemplos aqui, não vou citar o nome das empresas. A empresa aqui, que ainda tem pessoa que envia dinheiro para o Brasil da forma antiga. Ou seja, vai a um estabelecimento, fornece os dados da conta da pessoa no Brasil, dá-se o dinheiro, o cara faz ali. Tem um sisteminha que faz isso e, óbvio, que ele cobra uma taxinha, um fee. Mas hoje já existem aplicativos. Eu uso o Remitly, mas tem o Remitly, tem o... tem outros aí que eu não vou lembrar. Você faz pelo aplicativo. Já sai da sua conta bancária aqui dos Estados Unidos, já chega lá no Brasil, questão de 2, 3 horas. Mas tem pessoas que preferem ir até um estabelecimento. O pessoal das antigas, respeito. E um dono desse estabelecimento era um fã entusiasmadíssimo do Trump. Trump ganhou. Agora ele não tem gente para trabalhar, porque o salário que ele paga, os americanos não querem. Tem outra condicional, tem que falar português. E quem fala português tem documento não vai trabalhar por pouco. Ou seja, ele não tem funcionário. Tem outro banco, que quem é aqui dos Estados Unidos conhece muito bem, eu não vou falar o nome, mas quem é aqui, a gente fala que é o Banco dos Imigrantes. A pessoa chega aqui, ela só tem o passaporte, ela não tem Social Security, ela não tem credit score, ela não tem histórico de crédito, ela não tem nada, ela só tem o passaporte. E esse banco financia carros para pessoas nessas condições. Então ele é o número 1.
Ele tá com dificuldade de manter a operação dele. Tá tendo um delay, assim, um atraso muito grande na operação dele. Sabe por quê? Não tem gente para trabalhar. Não tem. Tem a questão de que tem que falar português. Os americanos não falam português ou espanhol. Os brasileiros que têm documento não se sujeitam a trabalhar por pouco. E agora começa a afetar o business dessas pessoas. Engraçado, né? Porque vocês têm que entender que esse país, ele cresceu tirando vantagem da escravidão. Era um país escravagista. Ponto. Veio a abolição dos escravos aqui nos Estados Unidos. Mas existia a segregação racial. Martin Luther King lutando pelos civil rights, os direitos civis. O preto ganhava menos que o branco. O preto não poderia frequentar os mesmos lugares. Aí você vai entender de Martin Luther King, de Rosa Parks, e vocês vão estudar. E é exatamente dessa época que vem o quê? Vem o famoso American Dream. O American Dream era baseado que alguns ganhavam mais que os outros. Quando se é aprovado o Civil Rights, acaba-se essa questão da diferença salarial. Por mais que os pretos tenham menos acesso, agora eles têm direito a ganhar a mesma coisa. Sobra para quem fazer esses trabalhos? Os imigrantes. Então os Estados Unidos tiram vantagem desses imigrantes. Aí as pessoas, mas por que você está aí? Gente, um detalhe, eu quase não conheço pessoas de São Paulo, capital, que moram aqui. Por um simples fato. São Paulo ainda tem oportunidades. Eu sempre falo, é melhor ser pobre no Nordeste ou ser pobre em São Paulo? É melhor ser pobre em São Paulo. É melhor ser pobre em São Paulo do que ser pobre nos Estados Unidos. Não, é melhor ser pobre nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, muitas pessoas de São Paulo não se sujeitam, porque querendo ou não, elas têm ainda algumas oportunidades em São Paulo. Aqui eu conheço mais pessoas de Minas Gerais, de outros estados em geral. Mas Luizão, então por que você continua aí? Olha, eu tenho algumas coisas ainda aqui que realmente eu já não sei como é viver com isso. Uma é a falta de segurança. Eu já não sei como é viver com falta de segurança. Quem me conhece, eu dirijo de madrugada. Tô bem tranquilo. Tô aqui no centro de Boston, parado aqui falando com vocês, esperando a próxima corrida. Tô bem tranquilo. Educação de qualidade gratuita. O Brasil tem educação de qualidade? Tem, mas custa. Você tem que pagar. Hoje, meus amigos, assim, a maioria não colocam os filhos em escola pública. Tudo gasta uma grana ali para colocar os filhos em escola particular. E graças a Deus eu não preciso. Eu estou no estado que tem o melhor sistema de educação do país. Então são essas coisas que ainda me prendem aqui. Mas no geral é isso. Muita fake news. E é o terrorismo psicológico que está acontecendo aqui com os brasileiros. Mais brasileiros vão ser deportados? Com certeza. Mas nós não somos a maior comunidade de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Nem ilegal, nem ilegalmente. Também não somos os maiores em número de carta de deportação. Então, esporadicamente vai estourar aí na mídia mais aviões chegando, com certeza. Com certeza. Tá certo? Espero ter esclarecido essa longa palestrinha. Então hoje é dia 30 de janeiro. Para alguns é dia 55 de janeiro, né? Então, aquela velha história, né? Primeiro mês do ano já foi, só faltam 11. Lembrem das suas resoluções para o ano de 2025. Ó, bem na hora tocou a corrida. Fui, aquele abraço.